O que você faria se estivesse caminhando despreocupado e se deparasse com um cavaleiro sem cabeça diante de você? Ou mesmo em uma noite de Halloween, acabar se deparando com uma estranha senhora com uma fantasia um tanto quanto diferente? Bom, nos Estados Unidos existem diversas histórias sobre essas e outras lendas que intrigam e tiram o sono daqueles mais supersticiosos. Então já deixa o like e vamos contar lendas urbanas dos Estados Unidos. A Velha da Perna. De acordo com a lenda, em todo Halloween, uma estranha e grotesca velha anda pelas ruas atacando crianças que estão sozinhas. Alguns a chamam de a trocadora de pernas e outros se referem a ela como a Velha da Perna. Dizem que certa vez um menino estava sozinho quando ouviu um farfalhar nos arbustos do lado dele. Uma velha com cabelos negros, pegajosos, um rosto horrível e enrugado, surgiu da vegetação. O menino ficou surpreso ao ver que ela estava segurando uma perna decepada nas mãos e acenando para ele. Ela lhe perguntou: "Você quer uma perna?" O menino presumiu que fosse apenas uma fantasia de Halloween, mas a mulher era tão perturbadora que ele começou a se afastar dela. Ela insistiu, perguntando sem parar se ele queria uma perna. Finalmente, o menino disse que não, ele não queria uma perna. Um grito alto ecoou pela vizinhança. Um grupo de adultos e crianças que estava por perto ouviu e veio correndo na direção. Eles dobraram a esquina e tiveram o maior choque de suas vidas. Eles viram o menino deitado no chão em uma poça de sangue. Sua perna direita havia sido completamente arrancada na altura do quadril. Por isso, se você encontrar a Velha da Perna na noite de Halloween, tome cuidado. Ela virá até você e perguntará: "Você quer uma perna?" Se você responder não, ela arrancará sua perna e desaparecerá. Se você responder sim, ela vai te agarrar e vai tentar prender a perna decepada que carrega no seu corpo. Por isso, a resposta correta deve ser: "Eu quero minhas duas pernas." Se você der essa resposta, a velha vai te deixar em paz e vai ir embora. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Até meados do século XIX, uma estranha e apavorante criatura surgia nas noites de penumbra na pequena cidade conhecida hoje como Sleep Hollow. Trata-se do lendário e apavorante Cavaleiro Sem Cabeça. Um espírito que vagava em altas velocidades nas horas mortas, sempre em cima do seu cavalo preto e carregando a sua cabeça decapitada debaixo do braço. Caso ele começasse uma caçada contra algum viajante desafortunado, a chance deste era quase que nenhuma. Assim que o cavaleiro acuasse sua vítima, ele descia do seu cavalo e a cabeça decapitada debaixo do braço anunciava sua morte. Com isso,
A cabeça da vítima era cortada e deixada do lado do corpo. Apesar de todo o terror que causava, houveram outras oportunidades em que o cavaleiro sem cabeça surgiu das névoas e começou a cavalgar ao lado dos viajantes. Ele simplesmente os acompanhava por alguns quilômetros e logo depois desaparecia em algum cruzamento. A filha do pastor. Em uma pequena cidade do Kansas, nos Estados Unidos, existia uma antiga capela no topo de uma colina, rodeada por sepulturas. Ao lado da igreja estava um porão, muito difícil de ser encontrado por causa da grama que havia crescido em volta das suas portas. Na frente da igreja havia uma grande árvore que estava sempre sem folhas. Nenhum dos moradores da cidade conseguiam se lembrar de ter visto alguma vez uma folha sequer naquela imensa árvore. E o motivo, segundo eles, é completamente assustador. A filha do pastor da igreja havia se apaixonado por um jovem que morava próximo, mas teve seu coração partido quando descobriu que o jovem engravidou e se casou com uma outra moça da cidade. Enquanto a filha do pastor observava eles juntos e felizes, seu ódio pelos dois só aumentava. Até que depois de 9 meses de dolorosa resistência, o seu ódio transbordou. Pouco tempo depois do filho do casal nascer, a filha do pastor foi até a casa deles. Eles a cumprimentaram alegremente, mas perceberam tarde demais que seus olhos estavam sedentos de sangue. Ela cortou as gargantas do casal, que havia feito sua vida tão miserável. Em seguida, arrastou seus corpos, juntos com o do filho recém-nascido, até o morro da igreja. Ela colocou os corpos no porão e deixou o bebê ali, no meio dos dois. Trancou fortemente o porão e se enforcou na árvore em frente à igreja. Os corpos do casal foram encontrados após 3 semanas do ocorrido. Daquele dia em diante, nunca mais cresceram folhas naquela árvore. Mas dizem que se você andar próximo do local à noite, você pode ouvir levemente o som do choro arrepiante de um bebê. Os retratos. Contam que uma certa vez, um caçador, que depois de um longo dia de caça, estava perdido no meio de uma imensa floresta. Já estava ficando escuro e ele decidiu andar em apenas uma direção até estar livre daquela incessante e cansativa floresta. Após algum tempo, que se pareceram horas, ele se deparou com uma pequena cabana. Percebendo o quão escuro já estava, ele decidiu ver se podia passar a noite ali. Ele se aproximou e viu a porta aberta. Não havia ninguém dentro. Ele entrou e deitou na única cama que tinha ali. Decidiu que explicaria ao dono pela manhã, mas acabou acordando no meio da noite.
Ele olhou ao seu redor. Haviam diversos quadros de pessoas, todos pintados com um realismo inacreditável. Era quase como se estivessem vivos. Ele pareceu confuso. Não se lembrava de ter visto aqueles quadros quando entrou na cabana. Ele começou a sentir um certo receio enquanto os olhava. Era como se a imagem daquelas pessoas estivesse o encarando com um olhar morto e cheio de ódio. O homem começou a se sentir incrivelmente desconfortável. Fazendo um esforço para ignorar aquelas faces furiosas, ele se virou em direção à parede e, exausto, acabou caindo em um sono profundo. Pela manhã, ele é acordado com um inesperado raio de sol. Olhando ao seu redor, ele fica surpreso. Percebe que na cabana não haviam quadros, apenas janelas. O bilhete premiado. No início, era comum as pessoas trocarem e-mails com desconhecidos. Em uma certa tarde, em uma pequena cidadezinha americana, uma jovem foi ler os e-mails novos que havia recebido em sua caixa de mensagens. Até que no final da página, ela encontrou um que falava de um bilhete premiado. No começo, ela achou que era algum spam, mas abriu por curiosidade. A mensagem era a seguinte: "Parabéns, Carla. Você encontrou um bilhete premiado. Leve o bilhete em uma de nossas lojas e pegue o seu prêmio." No dia seguinte, ela foi na tal loja. Ficava afastado do grande comércio, quase que escondida em um pequeno beco. Ela entrou. Era uma loja pequena, mas bem arrumada. O dono da loja era um senhor de uns 60 anos. Carla entregou o bilhete para ele. Ele sorriu e mandou que ela o seguisse. Entraram em uma sala muito escura. Nessa sala, um outro homem apareceu e a segurou por trás. Eles a estupraram e depois a mataram. Em seguida, retiraram todos os seus órgãos. Os responsáveis nunca foram encontrados, mas dizem que ainda nos dias de hoje, eles continuam aplicando o golpe do bilhete premiado. Blood Mary. A lenda da Blood Mary é baseada na antiga história da bruxa Mary Ward. Muitas pessoas já acreditavam que Mary era uma bruxa simplesmente porque ela morava no meio da floresta, em uma cabana extremamente pequena. Os moradores tinham medo de se aproximar de sua casa. Achavam que ela podia lhe lançar uma praga ou amaldiçoá-los. Até que algumas meninas começaram a desaparecer da aldeia. As pessoas procuravam por toda parte, mas não conseguiam as encontrar. Alguns mais corajosos foram até a cabana de Mary. Procuraram pelas meninas e, por mais que Mary negasse saber de qualquer coisa sobre as garotas, os moradores desconfiavam. A aparência idosa de Mary havia mudado drasticamente. Ela estava parecendo muito mais jovem
e muito mais bonita. A essa altura, os aldeões continuavam suspeitando, mas nada podiam fazer. Até que em uma certa noite, quando todos dormiam, a filha de um dos aldeões, que morava próximo ao moinho, se levantou da cama em um transe. Ela começou a andar em direção à porta. Porém, sua mãe ainda não havia ido dormir, pois sofria com uma forte dor de dente. Ela observou sua filha e a gritou, mas a menina parecia não escutar. Ela então chamou seu marido. O homem veio correndo e começou a seguir sua filha. Ambos gritavam seu nome, mas era em vão. Era como se fosse guiada por uma força invisível. Com a ajuda de alguns vizinhos, o homem a seguiu até o bosque, de onde vinha uma pequena luz. Mas, ao se aproximarem, a viram. Mary Ward estava em pé em uma clareira, ao lado de um enorme carvalho. Ela segurava uma vela em uma das mãos e uma pequena vara na outra. Ela apontava a vara para a casa ao lado do moinho, e a filha do homem caminhava em direção à varinha. Ao finalmente descobrirem o que Mary era, os aldeões a perseguiram. Ela tentou escapar, mas não conseguiu. Mary foi apanhada, espancada com socos e chutes. Depois, foi amarrada a uma estaca e uma fogueira foi acesa. Enquanto estava queimando, ela lançou uma maldição sobre os aldeões e disse que o dia em que ousassem dizer seu nome diante de um espelho, seu espírito retornaria para exigir a sua vingança. Infelizmente para os aldeões, quando eles foram à casa de Mary, encontraram o que estavam procurando: fileiras e fileiras de sepulturas não identificadas. Parecia que ela estava usando o sangue das garotas para se tornar mais jovem. Entretanto, ainda nos dias de hoje, a lenda da Blood Mary permanece. Dizem que se você chamar 3 vezes por seu nome diante de um espelho, ela irá aparecer, roubará sua alma, rasgará seu corpo e lhe deixará queimar, assim como foi deixada pelos aldeões. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo sobre lendas urbanas. Espero que tenham curtido. Clique aí na playlist para ver lendas urbanas de outros países ou de outros estados. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.